O Conselho Estadual de Direitos Humanos quer saber da Secretaria de Saúde de Alagoas a razão de tantos atrasos nas cirurgias. Vamos ao vivo com o Neto Mota, porque o Neto, inclusive, você tinha trazido ontem essa reportagem, né, fez ontem à noite, trouxe hoje durante o dia aqui na TV Pajuçara, de que a Secretaria informou que era o Hospital Veredas que deveria se posicionar. O hospital disse que é tudo mentira, mas, assim, as imagens são desta semana, os pacientes estão lá dentro, então, assim, precisamos de respostas. E aí, o que é que o Conselho falou, hein, Neto Mota? Olha, Moura, infelizmente a situação é ainda mais grave, porque a fila é bem mais longa do que se imagina de pacientes que aguardam esses tipos de procedimentos, como os dois mostrados na reportagem que a gente acabou de exibir. Nas unidades para onde eles foram transferidos, e uma delas é o Hospital Veredas, a fila é bem grande e o número de pacientes é bem maior. Pelo menos foi isso que confirmou o presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos. Para tentar entender essa história, o Conselho procurou também, assim como a produção da TV Pajuçara, a própria Secretaria de Estado da Saúde aqui de Alagoas, a CESAL, que acabou informando sobre os processos de transferência e dando algo mais detalhado, diferente da nota que havia sido entregue ontem, quando a CESAL disse que esses hospitais é que devem responder pela responsabilidade. Ainda no caminho aí para tentar entender o porquê dessa demora, já que pacientes dizem que estão lá nos corredores de Veredas há 6 meses, o Conselho também chegou no Hospital Geral do Estado. E lá, segundo o presidente, toda a situação estava normal e dentro dos atendimentos que o próprio HGE podia fazer. Mas aí vem a questão da transferência. Tem atendimentos específicos, como o caso do paciente que apresenta problema na perna, que só outros hospitais também conveniados ao Sistema de Saúde, Sistema Único de Saúde, aqui em Maceió, podem fazer. Dito isso, esses pacientes, então, seguiram para transferência e alguns deles caíram no Veredas. É uma situação um pouco complicada que a gente vai começar a entender melhor agora com a entrevista do presidente do Conselho que ele deu logo mais cedo ao Alan Garcia. E estamos exatamente indagando a Secretaria de Estado da Saúde qual a resolutividade sobre essa demanda, né? Qual é o problema que foi encontrado para que essas operações eletivas e necessárias elas possam acontecer, para tirar essas pessoas dessa angústia da espera junto a uma unidade que é de urgência e emergência, inclusive nesse caso específico, tirando vaga daquelas situações de urgência e emergência. Então, se lá está em um período de convalescência e precisa ir para uma outra situação, que é o período da operação, não está acontecendo, então está ocupando aquela vaga de urgência e emergência no HGE. Então, estamos aguardando, já fizemos isso através de um ofício, indagando ao senhor secretário a resolutividade da situação e aguardamos uma resposta com a maior brevidade possível. Na prática, só vai restar, assim, a judicialização da situação, porque se não se dá, a questão de gestão não está acontecendo, não se sabe ainda o porquê, então só judicialização para determinar que se faça aquele que tem a obrigação de realizar, de fazer, como diz essa roda girada, as coisas acontecerem. Em quanto tempo a Secretaria de Saúde tem que apresentar nós assinalamos, em razão da gravidade e da brevidade que a situação requer, o prazo de 5 dias para que ela apresente as informações que tem sobre o assunto do porquê dessa fila das operações não andar. Conforme mostrado aí na entrevista, o Conselho Estadual de Direitos Humanos deu um prazo de 5 dias para que a CESAL apresente, então, as justificativas do porquê a fila ainda está tão grande, porque esses pacientes demoram tanto, não só dentro do Veredas, mas também das outras unidades que abarcam pacientes do Sistema Único de Saúde que permanecem em outras filas. Já o Ministério Público de Alagoas, onde eu estou agora, disse que vai continuar apurando e acompanhando para entrar, então, com as medidas de responsabilização aos órgãos que devem ser cobrados por causa da situação. Edson Moura. Pois é, Neto. Então, assim, a gente ouviu agora, inclusive, o presidente do Conselho falando que uma situação também que existe no HGE. Então, assim, não é uma situação exclusiva do Veredas. A denúncia que nós trouxemos foram de 2 pacientes do Veredas, porque nós recebemos essa denúncia de que esses pacientes realmente estão há muito tempo lá aguardando um posicionamento. E, é claro, como falou exatamente o presidente do Conselho, quanto mais tempo um paciente fica ocupando um leito, né, um leito público, inclusive, e não tem o seu problema resolvido, além de estar atrasando a cura desse paciente ou o tratamento desse paciente,
também está onerando o poder público, porque o dinheiro, né, a diária daquele custo ali daquele paciente no hospital, mesmo sendo particular, mas o leito é público, existe um gasto. Então, o ideal é que a gente tenha uma agilidade também nesses processos, para a cura, para o tratamento do paciente e também, importante, para que o custo seja o necessário, ou seja, que outra pessoa que precise daquele leito possa utilizar aquele leito e não a mesma pessoa estando há 6 meses, como foi o caso que nós mostramos já lá no Hospital Veredas, né, Neto? Sem dúvidas, Moura. Imagina só as outras situações colocadas no mesmo cenário. O primeiro personagem da nossa matéria era um homem que entrou no mês de setembro do ano passado para tentar aí um procedimento que ele nem imaginava que pelo menos 30 dias ele fosse passar lá nos corredores. E olha só, desde setembro do ano passado ele ainda não saiu aguardando por um procedimento de saúde. Um absurdo, né, Moura? A gente vai continuar esperando o posicionamento, né, seja do Ministério Público, que está apurando, seja também da Secretaria de Estado da Saúde e também do próprio Hospital Veredas, que possa de fato verificar, né, porque o hospital em nota informou que não existia essa denúncia. Como? Se os pacientes estão ainda lá. Então era bom dar um posicionamento mais completo da situação desses pacientes, porque eles ainda estão aguardando esses procedimentos e ainda estão exatamente nesses leitos há tanto tempo. Obrigado, Neto, pelas suas informações aqui ao vivo no Cidade. Repetindo, né, o nosso trabalho é ouvir os dois lados, então a gente está com espaço aberto para que todos os envolvidos nessas situações que nós mostramos possam se pronunciar sobre essas situações, tá?